Fala galera, mano, que aqui trazendo mais um videozinho de build pra vocês. Hoje trazendo uma build aí da nova classe, a Hunters ou Caçadora, que tá simplesmente insano, galera. Essa build de sangramento junto com o Arauto de Sangue tá dando um dano absurdo, limpando o mapa muito tranquilamente, como vocês podem estar vendo. E visualmente ela é bem legal de se jogar, tá, galera? Como vocês podem ver aqui, eu não tô overlevel, beleza? Aqui eu estava no nível 44, então ainda não terminei o ato 13, estou aqui no final. Então aqui eu não peguei um mapa de nível baixo para estar mostrando para vocês. Então esse aqui é o real dano que eu dou no nível que tô no momento da fase, beleza? Então a build tá bem insana, o dano tá bem legal. Para matar chefe também tá bem tranquilo. Claro, não sumo com chefe, mas o dano tá bem bacana para você não passar perrengue, beleza? Então bora lá pro vídeo. Então, bora começar falando das nossas habilidades, beleza, galera? Então, a primeira habilidade que vamos estar falando vai ser a Caçada Sangrenta, que é uma habilidade que você finaliza, tá, o alvo. Então, quando ele tiver com sangramento, você vai dar um dash nele e dar uma explosão de todo o sangramento. Eu uso essa runa, Sangue nos Olhos, né, que dá um dano quando o inimigo tá sangrando. Essa aqui que você não pode causar sangramento, mas você aumenta ali em 30% seu dano físico. E essa que você dá 50% mais de dano quando os inimigos estão com a vida baixa. Então, essa habilidade aqui é mais para finalizar o inimigo, tá? Quando ele tiver com sangramento destacado, você vai e utiliza ela. A lança glacial é mais para dar um controle ali de status e cegar os inimigos, tá? Então eu coloco também essa gema aqui de cegar, que vai ajudar os inimigos a errar mais você e você ficar um pouco mais tanque no caso. Laceração, que é uma habilidade que funciona muito bem junto com limpeza, tá? Então essa habilidade é bem importante. Premeditação, que é a barragem, tá? Ela vai ser utilizada junto com a lança de gelo. Agora falando da limpeza, que essa habilidade aqui dá um sangramento bem alto. Vamos usar a brutalidade, que aumenta ali o nosso dano em 25%, tá? Ela não tem um dano elemental, ela é 100% física, essa gema, essa habilidade no caso, tá? E ela tem 100% de chance de procar ali o sangramento. Efeito concentrado, né? Que a gente diminui a área, mas aumenta ali o dano, tá? E terreno pisoteado, porque isso aqui vai ajudar a gente a stunar os inimigos e vai combar bastante com a nossa marca. A maré de lança, né, mar de lanças, essa aqui é a habilidade que eu mais gosto, realmente quero levar essa habilidade até o endgame, porque eu achei ela bem legal. Então ela cria várias estacas ali no chão. A incisão, que vai causar ali um sangramento de 3% a mais de magnitude, tá? Então os sangramentos dela vão dar um dano acima, bem legal. Essa reação atrasada, tá? Que é bem legal também, que os inimigos não precisam ficar passando por cima para dar o dano. Então isso daqui faz as lanças explodirem, causando dano ali. É bem melhor do que ter que esperar, porque tem boss que não se mexe, tá, galera? Então, com essa gema aqui, vai resolver esse probleminha. Arauto do Sangramento, eu coloquei só o efeito amplificado, tá? Que aumenta a área no momento. No futuro eu vou colocar mais gemas, beleza? E marca aqui, a marca que ajuda a atordoar os inimigos, e quando eles se atordoam, você causa um dano ali brutal. Então, bem legal também, tá? Essa gema aqui eu tava fazendo teste, mas eu tirei ela. Você vai usar só o isolar, que vai ajudar a quebrar ali a armadura do inimigo. Então, bem legal. Uma observação, galera, na Mar de Lanças tem duas gemas nível 3 que você vai ter que comprar lá no trade do Path of Exile. Custa somente um Orbe do Alquimista, não é caro. Eu comprei por conta que a Mar de Lanças ela tem um problema que os inimigos têm que passar por cima, e tem alguns bosses que ele não anda, tá? Então, por exemplo, o boss final do segundo ato, ele não se mexe, ele fica parado ali só na segunda fase. E aí isso atrasa muito o seu dano. Então eu recomendo demais você comprar pelo menos duas geminhas ali de nível 3, ou no caso só uma, tá? É aquela que causa explosões das lanças, que é a mais importante, tá? Agora vamos falar aqui da nossa árvore de passivas, beleza? Começando aqui com o furúnculo, tá? É uma habilidade bem bacana. Quando você for acender a primeira vez, eu recomendo bastante você tá pegando. Ele te ajuda ali no dano sangue corrompido, causando ali 2% da vida dos inimigos como dano físico por segundo, beleza? Então, ele vai te ajudar ali, dar um dano, vai combar bem com o seu arauto, então bem bacana. Mas depois eu retiro o ponto daí e pego aqui. Aqui você vai ter um debuff, tá? Então escolha com sabedoria o que você vai sentir menos falta. No caso eu peguei espírito. E o dedo desdobrado, você ganha mais um slot de anel, então você pode ter 3 anéis, e também um bônus ali dos atributos dos anéis em 25%. Aqui, se você estiver morrendo muito, estiver se sentindo muito papel, você tira aquele bônus de 25% nos amuletos e anéis e coloca aqui no persistência da selva, tá? Que vai te dar uma regeneração de vida bem legal.
Essa parte aqui é o começo, né? Vamos pegar mais dano, velocidade de ataque. Então, bem importante ali, não tem o que fazer, não tem muitos caminhos aqui que a gente pode estar mudando. E ali para frente vamos ter danos críticos, beleza? Danos crítico e chance crítica é muito importante nessa build, tá, galera? Por conta que quando você crita, você tem chance de procar o sangramento causa mais dano. Então, ali também tem um slot de joia que eu vou pegar futuramente. Eu não tenho nenhuma outra joia no momento, tá? Para estar encaixando, então eu deixei aquele ponto ali no vazio. Essa parte aqui vai aumentar ali seu sangramento, as magnitudes, né? Que no caso aumenta a chance do sangramento causar mais dano. E quando você crita também vai causar sangramento e aumenta a chance de crítico no sangramento. Então, essa aqui é fundamental para você estar pegando. Mais um slotzinho de joia, beleza? Tem que usar um régio ali porque tá feia a situação. Chance de incisão, que é bem bacana, tá? Aqui você vai pegar praticamente 100% ali de chance de incisão e é bem bacana. E quando o inimigo tá com incisão, tá? Então, nossa maré, ali, mar de lanças, aplica bastante isso. Você ganha ali 2% de dano por incisão, muito importante. Essa área aqui é fundamental, tá, galera? Ela aprimora demais os danos das suas lanças. Então, como vocês podem ver, quando você tá cercado ali, aumenta 75% seu dano com lanças aqui vai aumentar demais seu dano e sua velocidade de ataque. Então, essa parte aqui é indispensável, beleza? Aqui é um nódulo que aumenta também muito o seu dano, dança com a morte, mas aí você tem que estar sem um escudo, beleza? Você tem que desbloquear, tirar seu escudo ali do slot, e aí você ganha 25% de velocidade de habilidade, o que é muita coisa, galera. Nessa parte aqui, aqui tem bastante chance de crítico, que é bem legal para build, beleza? Então, ainda tá me faltando ponto, mas eu acho que eu vou ignorar isso no futuro e vou vir para essa parte de baixo pegar aqui atributos, tá? Que é muito importante, principalmente arautos, que pede bastante atributos de mais de um elemento ou mais de uma estatística, né? Inteligência, força, enfim. E ali na parte de baixo, vamos ter mais um encaixe de joia e mais sangramento. Essa parte aqui é muito importante, a gente tá chegando, claro, a gente vai chegar só no mid-game aqui, tá? Então lá por volta do level 60, 70, que vai aumentar demais nosso dano, melhorando demais a build, beleza? Galera, uma passada bem rápida aqui nos meus itens, tá? Para vocês terem uma base de como está no momento. O que eu aconselho é você gastar pelo menos ali um dinheirinho com arma e com os anéis, beleza? E o amuleto, no caso, quando você tiver pegado ali a segunda ascensão, que vale muito a pena. E compram ali uns anéis ou uma arma de um Exalted, tá? Não vai me gastar 10 Exalted numa arma que não vale a pena. Então, recomendo bastante, pelo menos a arma você tá comprando, beleza? Agora eu vou falar um pouco da combinação das habilidades. Como vocês podem ver, o boss bugou. E aí meu dano não tava pegando direito, ó. Como vocês podem ver, eu tava batendo ali, o dano só pegava em um ponto específico, tipo uma estaquinha ou outra, entendeu? Até a hora que ela levantou. Então vou dar um cortezinho aqui, mas o boss foi bem tranquilo. Eu sei que deu essa bugada, mas, né, o jogo tá no beta. Pronto, agora ela levantou o voo, desbugou. Então, galera, o combo que eu recomendo é você usar o recuar junto com o limpar, tá? Então você usa o limpar, quanto mais distante você tiver, o limpar causa mais dano. E aí logo em seguida você já dá o recuar para dar aquela afastada e não receber dano do boss ali, né? Então isso é bem bacana, porque enquanto você tá no recuar você não toma dano, tá? Então bem legal usar essa combinação dos dois. E aí você usa a estaca, às vezes você usa a lança ali de gelo para provocar ali o cegamento, um congelamento no inimigo também. E aí quando você vê que está com uma quantidade de sangue bacana, você vai lá e dá o caçada, né? Que é aquele dash com a lança que você tira todo o sangramento e causa ali aleijamento, se eu não me engano, no inimigo. Bem bacana, beleza, galera? Outra coisa também, sempre se atente a usar a marca, tá? Então a marca, ela faz com todo o seu sangramento se torne ali ponto de atordoamento. Então quanto mais você fizer o inimigo sangrar, mais atordoamento ele vai tomar. E aí quando você estaca ali o atordoamento, como vocês podem ver, dá um dano ali bem bacana e considerável, beleza? Então essa combinação fica bem legal. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Gostaram? Deixa aquele likezão, se inscreve aí no canal. Estamos quase batendo 1000 inscritos, então dá aquela moral pra nós. Valeu, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Abraço, é nóis!